Com mais de 20 anos de aviação cada uma, elas têm muitas histórias de voo para contar. Mas foi em terra, na seleção e no treinamento, que elas formaram uma parceria de peso, formando e desenvolvendo muitos comissários. Eu mesmo fui um deles. Se você ainda está aguardando pela sua oportunidade na aviação, então não perde as dicas valiosas nessa conversa com as comissárias Marcela Matos e Carla Ciotto, aqui no Café na Galley. Você vai cortar isso, né? Não, isso não está na entrevista, está gravando, mas é só bate-papo agora. Depois ele edita. Lógico. Pelo amor. Você vai saber, Brigoni, porque a gente está com você, mas... Lógico. Se é assim, sair gente, daqui, a gente sabe que foi você. Gente, aqui, ó, Café na Galley não tem orçamento para pagar processo judicial ainda. Tá? Comissárias Marcela e Carla. Gente, essa é a primeira entrevista que a gente faz com duas convidadas. Olha que responsabilidade. Mas tinha que ser, não tinha como ser diferente, porque o nosso tema hoje, a gente quer falar sobre treinamento, seleção, postura, quais competências o comissário precisa ter. E essas duas comissárias que estão aqui comigo hoje fizeram parte da minha história. Elas estavam lá no meu primeiro dia, quando eu me tornei também um comissário. Então, a gente tem muita coisa para conversar. E, meninas, eu quero agradecer demais pela presença de vocês aqui. Para mim, é um prazer enorme. É uma felicidade grande mesmo vocês terem aceito para a gente bater esse papo e resgatar tanta coisa boa que a gente passou, né? Muita coisa boa. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar. Eu também, adorei o convite, Brigoni. Que bom, meninas. Bom, vamos começar primeiro contando um pouquinho da história de vocês, como que vocês entraram na aviação, porque eu acho que isso ajuda também, né, a incentivar, é legal ver tantas histórias diferentes. Tem gente que sempre sonhou em voar, tem gente que nunca sonhou, aconteceu de repente. Então é legal a gente conhecer um pouco como que tantos comissários que tiveram carreiras de sucesso, né, que avançaram tanto na profissão, como foi desde o comecinho. Marcela, para a gente organizar aqui, então. Marcela, conta para a gente, por favor, como que foi o teu começo? Eu sou aquela pessoa que nunca sonhei em ser comissária. Foi eu entrei por acaso na aviação, eu sempre trabalhei com educação, trabalhava com educação fundamental, eu já dava aula, tinha já minha formação em pedagogia, e aí entrei, saí da escola, meu cunhado, que achou um anúncio de jornal, que estavam precisando de recepcionista no balcão do aeroporto. Bom, vamos ver o que é isso. Fui. Era a TAM, que na época, 1989, ninguém nem sabia mais ou menos o que era a TAM, né? As pessoas achavam, trabalha na TAM, na TAM Joalheiros. Não, a TAM Aviação Aérea. E aí eu entrei como... Eles tinham duas vagas para trabalhar no balcão ou atendente de reservas, que é o telemarketing hoje. E eu fui, eram 20 pessoas, eu fui para atendente de reservas. Fiquei durante 8 meses e fui convidada pela TAM para fazer o curso de comissária. Tá bom, fui. Vamos ver o que é isso também. E me apaixonei. Né? Me apaixonei pela aviação, me apaixonei pelo voo. Mas eu sabia que meu tempo de voo era curto, porque o que eu queria mesmo era a parte em terra, que era treinamento, desenvolvimento de pessoas, né? Foi isso. Essa é a minha entrada na TAM. Então, você voou pouco tempo. Quanto que você voou? Quantos eu anos? Voei 6 anos. Mas o tempo que eu voei, esses 6 anos, eu já dava treinamento de liderança para os feras da aviação, que na época eram todos aqueles que nós conhecíamos, né? Então, Wesley, Júnior, Sônia, a Sônia que me abriu portas para eu dar esses treinamentos. Então, eu dava treinamento de manhã e à noite ia voar. E aí, uma hora, parei de voar e fiquei direto no treinamento. É que legal que conseguiu ainda durante algum tempo equilibrar as duas paixões, né? Para ir escolhendo e se preparando para as duas. Sim. Que bacana. Foi muito e Carlinha, como foi a tua?
Eu também nunca sonhei em ser comissária, né? Eu do interior de São Paulo, querendo vir para a cidade grande para fazer alguma coisa, e a minha mãe falou: não, você vai para fazer algo importante, não alguma coisa. E a Daphne, comissária, que é minha vizinha no interior, desde criança nós crescemos juntas, e ela já era comissária da empresa, e ela falou, vai fazer o curso de comissária, lá na TAM, a TAM Training na época. E aí eu pesquisei e acabei vindo para São Paulo para fazer o curso. E aí, aonde eu encontrei a Marcela, o Júnior, o Wesley, e aí eu fiz o curso de comissária, mas eu acabei o curso e logo comecei a trabalhar na TAM Training, junto com a Marcela, a princípio como recepcionista no treinamento, e depois eu passei para a parte da seleção de comissários, aonde a gente tem muita história para contar, né? Aonde eu comecei a atuar ali, selecionando turmas, o currículo, na verdade, né? E ligando diariamente, o dia todo, inclusive para você, para vir fazer o processo seletivo. E aí, depois, como eu já tinha feito o curso de comissários, eu queria ir para o voo, né? E aí eu lembro como se fosse hoje, o último dia meu no treinamento ali com a Marcela. Eu também me lembro. Ela não sabe, mas eu tenho até hoje o papelzinho que ela me deu, que está escrito assim, quando eu saí de lá, ela me abraçou. Não posso Já chorar, vai né? me fazer chorar. E me a deu gente um nem começou. E me deu um papelzinho assim, que o comandante do universo abençoe todos os seus voos. E isso foi no ano de 2000. Então, eu fiz o curso em 98, comecei a trabalhar logo em seguida, em 2000 eu fui para o voo. E aí fiquei lá, né, por 20 anos, né? Empresa que me abraçou e que eu tenho o maior carinho até hoje. Eu também fiquei por 20 anos, não disse isso. Fiquei por 20 anos na TAM também. Eu também. Bom, isso é bacana para a gente ver, né? Como nem necessariamente é um sonho que a gente persegue a vida inteira. Tantas pessoas entram na aviação pelos motivos mais diversos, Sim, né? sim. Me preparei, tem alguém na família, tem um amigo que me influencia, cheguei por acaso e entrei, mas o ponto é que, independente da forma como você entrou, se apaixona, né? Sim, Você entra sim. para ver qual era e fica 20 anos, fica 30 anos, fica e vai ficando. Mas eu acredito, Brigoni, que a maior parte das pessoas que entram para o voo numa companhia aérea é por um sonho. É por um sonho. Eu concordo também, porque eu costumo dizer que a aviação é uma cachaça, né? Sim. Ou você engasga no primeiro gole e já sai, ou Sim. você embebeda e não se recupera mais, né? Porque tem gente que entra e sai, fica um ano, fica alguns meses e sai, mas quem se desafia a ficar, rapidinho se apaixona, né? E tem longas histórias. Bom, eu sou obrigado, então, agora também a completar esse trio falando um pouquinho da minha chegada na aviação, né? E, cara, eu lembro tanto de vocês, mas tanto, e assim, eu tenho duas histórias muito fortes com vocês, né? A primeira foi com a Carla, que eu tava lá, imagina, eu vim do interior de Santa Catarina, perdido em São Paulo, né? Cheguei, de repente, em Congonhas, pego um táxi, vou nesse endereço. Eu não tinha noção se o cara estava me levando para o endereço certo ou não, nunca tinha ido a São Paulo, né? Ok, chego lá. Você veio através de uma ligação? Sim, eu estava em Okay. Santa Catarina, de repente, essa moça que está aí conosco me telefona um belo dia, dizendo, André, você mandou o seu currículo foi selecionado, você pode estar aqui em São Paulo, pode vir a São Paulo para fazer a entrevista? Eu disse, claro, Carla, quando? Amanhã, às 8 da manhã. Tá. Claro, Era cara, assim. lógico. Não, eu iria a pé, né? Eu estou em Santa Catarina hoje, eu lembro que eu estava eu estava no interior do estado, em São Bento do Sul. Quer dizer, nem aeroporto perto tinha, né? Mas eu chego, com certeza, 8 da manhã, estarei aí, vou a pé até São Paulo. E lá estava eu, 8 da manhã no dia seguinte. Carla me recebeu, e ok, né? Fiquei lá bonitinho, fiz uma etapa da seleção,
acho que eu fiz a prova de inglês, e ok, tá tranquilo, e aí eu tinha prova de francês para fazer, porque a gente podia aplicar, né, em quais idiomas você quer fazer Sim, a entrevista. E eu apliquei para o exato. francês. E estava demorando, e eu olhando, e eu vendo gente entrando, gente saindo, e eu ficando tenso. Aí uma hora eu levantei, olhei para a Carla e disse, Carla, eu já fiz a prova de inglês. Tem algum problema se eu não fizer... Não, ela pode dizer assim, o que que acontece se eu não fizer a prova de francês? Ela falou, nada, porque você vai fazer. Você já está aqui, você vai fazer. Entra lá e faz agora. Eu, tá bom, tudo bem. E foi graças a esse você vai fazer que eu já comecei a minha carreira de uma forma inusitada, né? Porque eu não sabia, naquela época, vocês estavam selecionando Sim, comissários com francês para exclusivos começar para francês, para A voar. começar o famosa, Paris. a famosa turma 29. A turma 29, a Exatamente, turma para ir do para francês, Paris, né? exatamente. Eu não sabia, porque eu vinha, quem da minha turma morava nos grandes centros, São Paulo, Rio, BH, Brasília, tal, sabia porque tinha lido no jornal. Eu não tinha visto nada, eu não entendia por que francês, mas beleza, vamos falar. E aí ela falou, não, você vai fazer a prova. E eu fiz a prova, e passei na prova, e aí, como eu passei na prova, passei da seleção, comecei a fazer os treinamentos, até que um belo dia a Marcela entrou na nossa sala e falou, gente, quem aqui... A gente estava fazendo aula do Fokker 100. Aí a Marcela entrou e falou, gente, quem aqui fala francês? Eu levantei a mão. Então, tá bom. Terminando a aula, quero vocês todos na sala tal. Fomos, né? Todos assim, bem quietinho, o que vai acontecer? E aí ela deu a notícia. Vocês vão ficar no treinamento mais uma semana, vocês vão fazer o curso do Airbus 330 e vão começar a voar a Paris. E aí aquilo assim me bateu assim, como assim, gente? Paris. De Eu estava Floripa ontem... para o mundo, né? Floripa não, Floripa ainda é capital. Eu morava em São Bento do Sul, que é São Bento do interior. Sul, São São Bento do Bento Sul. para o mundo, imagina, cara, e Floripa e Paris, e como assim? Então, assim, a minha vida na aviação já começou cheia de emoções, né? No Cheia susto. de glamour, né? Cheia de glamour. Mal imaginava eu que viria pela frente, né? Mas é importante também comentar que quase não começou, né, dona Marcela? Sim, sim, sim. Eu já comentei essa história, não lembro de foi, acho que foi um texto que eu postei no LinkedIn, mas agora eu tenho aqui Sim. Marcela junto comigo. E quantas vezes a gente já contou essa história e a gente riu, né? Muito. Porque eu fui fazer a etapa do biométrico, né? Tinha que pesar a altura, medir, que era direto com a Marcela. E aí, Marcela foi, peso estava ok, altura eu tinha 1 centímetro a menos. E ela falou assim, olha, André, eu sinto muito, mas não vai dar, você não preenche todos os requisitos, ela toda polida, né? Tentando passar a notícia, mas enfim, como assim eu não preencho, Marcela? Você tem 1,68 m e a altura mínima é 1,69 m. Como assim, Marcela? E o que mais que eu não tenho? Não, mas imagina, naquela era isso aqui de vaga e um balde cheio de candidatos. Quer dizer, qualquer passo era eliminatório, a gente sabe, até aí tudo bem, Exatamente. né? Eu sabia disso, mas eu falei, cara, eu não cheguei até aqui para saber disso, ficar quietinho e ir embora, né? Eu falei assim, não, Marcela, eu tive um sonho, eu estudei, eu fui atrás e não é 1 centímetro que vai me tirar dessa parada. A Marcela me olhou com uma cara que até hoje eu não sei se foi de admiração ou de ódio. Ela falou, o que esse raio desse moleque desse tamanho tá vindo me peitar desse jeito? Aí ela olhou para minha cara, ela olhou para o meu currículo, assim, você fala francês, não fala? Você fala bem? Você fala fluentemente, Marcelo. Tinha 6 meses que eu estudava francês, tá? Eu falo fluentemente. Hoje que eu estou sabendo disso, hein? Mas aí a gente não conta tudo, né? Falo fluentemente. Eu falo assim, então, tá bom, então eu vou te dar uma chance. Acho que ela fala assim, o menino é petulante, ele merece uma chance. Mas você sabe, Brigoni, que quando a gente faz um processo seletivo, a gente sabe quem vem com o brilho nos olhos. Isso é fato, né, Carla? A gente sabe quem quer, quem está buscando aquilo e quer muito. O brilho salta no olhar, né? E é isso que a gente sempre foi em busca, né? Do brilho no olhar. É isso. E o primeiro contato telefônico também, né? Quando a pessoa atende a ligação, como ela se comporta, o entusiasmo com que ela recebe
né? A ligação dizendo que ela vai participar de um processo seletivo também faz toda a diferença. Claro, Né? nossa. Então, a seleção, ela começa desde o primeiro contato, que é o telefônico. Hoje já mudou, mas Sim. antigamente ligava um por um e anotava o horário, Quantas dia. Histórias, né? Nossa, muitas histórias. Querer saber, hein? Eu só quero fechar porque, assim, eu tive também essa experiência. Eu participei de processos seletivos de comissários anos depois. Passei de preparatório para seleção em escola de aviação civil também, Sim. né? Vamos preparar como é o currículo, como é que vai para a seleção. E eu senti exatamente isso que vocês dizem, porque é lógico que os critérios têm que existir, né? Sim, Tem que sim, ter o sim. mínimo a ser atingido e ponto final. A gente precisa ter algum critério eliminatório. Mas aquilo é uma diretriz, né? Que Isso. eventualmente você pode ajustar de acordo com o que a pessoa Perfeito, te entrega. Eu perfeito. já, eu já tive gente que nesse preparatório, né? Que, por exemplo, o cabelo era um comissário com cabelo comprido, que a gente sabia que pelos padrões da época não seriam aceitos, tal, né? E ele me disse: ah, mas se alguém me chamar, eu corto meu cabelo. Eu falei assim: não é assim, você já está errado, já desiste a partir de agora. Não é se alguém fizer, eu faço tal coisa, porque não é a empresa que tem que vir te chamar, tu estás indo até a empresa, tu sabes o que a empresa está pedindo. Então, ou você já chega entregando aquilo que a empresa espera, ou nem perde o teu tempo, né? E eu falei isso para muita gente, né? Pode parecer meio frio, mas às vezes é um choque de realidade que a pessoa precisa. E quando você compara com outras pessoas que fazem tanta coisa exatamente para estar pronto antes mesmo de entrar no avião para ir até a entrevista, né? Então, cara, às vezes você precisa desse choque de realidade, né? E é isso que você falou mesmo. Tem gente que está pronto. Você fala, meu Deus, está pronto. É só você dar um banho de empresa, porque ele está pronto para voar. É incrível. Mas também acho que faltava um pouquinho de informação naquela época, né? Porque a gente recebia muitos currículos com muitas fotos inadequadas, né? E a gente ficava até com Tinha foto pena. de noiva, né? Foto de noiva, modelo, porque eles confundiam muito. Você, Sim, aeromoça, eu tenho que ser modelo. sim. Então, era a foto com poses, e a pessoa até era bonita. Às vezes eu até ligava e falava assim, muda a tua foto. Por que eu nunca sou chamada? É porque eu acho que você tem que mudar a sua foto. E aí a pessoa, ela mudava a foto e passava a ser chamada. Mas a gente já chegou a receber muitas fotos. Eu me lembro de uma que era uma turma. Nossa, eu lembrei dessa foto agora, Era Carla. uma turma, a pessoa circulou o rosto e escreveu, essa sou eu. Eu me lembro como se fosse hoje essa Como foto. assim? Porque eu acho que ela estava Sim. bonita na foto, não sei o que ela achou. Era a melhor foto dela. Era Ela a melhor postou foto aquela. dela, talvez, e aí ela circulou, ela falou assim, essa sou eu, e eu quero ser comissária, né? Nós recebemos também a foto que eu falei de uma noiva. A A noiva noiva. com o noivo foi a melhor foto. É. Ela de noiva. É a falta de informação mesmo, que hoje a falta de não. informação. Hoje você tem onde buscar, né, essas informações. Hoje nem é mais papel, né? Na Sim, verdade, é não. tudo eletrônico, Sim, né? tudo eletrônico. É isso, hoje a informação está na palma da mão, está aqui, né? Você quer Sim, fazer qualquer coisa, eu quero me tornar um exatamente. cientista espacial, você Tem todos consegue os descobrir. passos, né? Todos os passos que você precisa para chegar até onde você Exato. quer. Antigamente não era isso, e eu acho que tinha muito disso também, né? Eu acho que já vale aí uma dica, né? Você não tem que estar necessariamente bonito, assim, a minha Não, foto mais linda, mais bonita. Não, é você uma tem foto que profissional. profissional, exatamente, né? Uma foto profissional. Como eu estou me apresentando para a empresa, né? Perfeito. Pensar que, apesar de todo o glamour que se vende da profissão, é uma profissão, né? É uma profissão muito séria, né? Muito séria, com muitos requisitos importantes de segurança. Por isso, a foto ser profissional. É um trabalho, não é um desfile, é trabalho, né? É uma profissão muito séria. Eu acho que essa é uma das razões, um dos motivos para poucas pessoas, não são muitas, são poucas pessoas, mas ao longo do caminho elas irem ficando realmente, né? Ter Sim, uma
imagem equivocada da profissão. É lógico que o comissário ele tem que estar sempre bonito, sempre elegante, sempre bem vestido. O uniforme favorece isso também, né? Você muda a tua postura, os ambientes por onde você circula, isso favorece a tua postura, né? Então, se você conhece o mundo, então isso é glamouroso, isso é muito bonito, isso enche os olhos de qualquer um. Mas não saia de casa atrás disso. Não venha por isso. Né? Na verdade, é um conjunto, né? É a forma como você coloca o uniforme, né? Então, é a tua imagem, a forma como você fala, a forma como você se comporta, como você anda, enfim. É um conjunto de fatores que você identifica a pessoa. Porque, às vezes, a pessoa, ela é muito profissional, ela é muito boa naquilo que ela faz. Só que ela peca em outras coisas. Então, a gente tem que sempre estar atento a um todo, né? Então, uma parte completa a outra, né? E se uma delas falha, você já se compromete. O equilíbrio, né? E como você representa a empresa, sempre vai ter alguém de olho. Aonde você quer que esteja, sempre você vai encontrar com alguém e que vai saber qual é o padrão da empresa, né? Então, antigamente até era muito mais cobrado, muito mais. Mas eu acredito que ainda tem um padrão a ser seguido. Mas se flexibilizou muito, mas não pode perder o profissionalismo, né? Eu acho que mas eu acho que desculpa, Brigoni, mas eu acho que quando a gente trabalhava o treinamento, era demais. Eu acho que era excessivo, né? Era excessivo. Eu acho que é um pouco disso, né? Quando a gente começou lá atrás, era um outro momento, hoje é diferente. Totalmente, outro momento. Eu não diria exatamente nem que melhorou, nem que piorou, não é isso. Simplesmente se ajustou, se adaptou. Sim, adequou, uma nova realidade. Exato. Uma porque, como tu mesma dissesse, né? Algumas coisas eram exageradas. Eram a gente sabe que haviam alguns excessos, e ok, né? Mas com os quais a gente convivia bem naquela época, que esses foram naturalmente sumindo. Mas também a aviação era outra, né? A gente, primeiro que a aviação não era tão disponível quanto é hoje, e ok, né? Se a gente é uma escolha que a gente teve que fazer em algum momento, né? Ou você quer que a aviação continue sendo glamourosa, charmosa, porém para poucos, ou você prefere que ela seja acessível a todos, como transporte de massa, principalmente num país do tamanho do nosso, mas a gente é obrigado a adequar isso, né? Porque aquele serviço que a gente tinha, aquele glamour que a gente tinha hoje no transporte de massa seria totalmente inviável. E que bom que escolheram a segunda oportunidade. Exatamente. Né? Foi a segunda escolha. Eu sempre digo que, e até hoje na minha atuação profissional, eu digo, como você disse, abriu a porta da empresa onde você vai, o teu cumprimento, a pessoa que faz a limpeza, já é um processo seletivo. Né? Eu deixo de cumprimentar a pessoa da limpeza, eu deixo de ser educada com a recepcionista que te atende, já é um passo para a reprovação, em qualquer processo seletivo. Né? Então, o olhar é muito, você tem que ter muita empatia com o outro, muita responsabilidade nisso. Né? E é um processo seletivo, acho que todo mundo tem que pensar nisso, que está tentando uma vaga hoje. Teu relacionamento, né, com o outro é muito importante, tanto quanto o teu profissional. É condição, né? É condição. Eu me lembro sempre que a gente tinha que sair de casa impecável, né? Então, você não podia se arrumar pelo caminho ou quando chegasse na empresa. Então, a gente sempre falava, abriu a porta da casa, você vai entrar no elevador, você vai se olhar no espelho, você vai estar impecável. O cabelo, a maquiagem, as peças do uniforme, porque você vai andar na rua, ou você vai pegar um táxi, ou você vai pegar um ônibus, e você vai ter que chegar na empresa impecável, independente de quantas horas você levou para chegar. Exatamente, é isso aí. E a gente falava, estava escrito no manual e cobrava. E quando retornar do voo, a mesma coisa. Não é porque o voo acabou que eu já vou tirando as peças. Você vai chegar na tua casa da mesma forma como você foi. Como você foi.
A gente tem aqui uma referência, né, Marcela? O Wesley foi referência durante tantos anos, mas ele deixou escola, né? A Sim. Carla perpetuou a escola do Wesley durante muito tempo e até hoje é conhecida, é lembrada, tanto ele quanto ela, né? Lembra aquela aula da Carla? Porque a Carla, ela cobrava, ela ficava assim, porque o teu cabelo, a tua maquiagem, o teu detalhe, mas a verdade é que era uma pegação de pé que rendeu tudo aquilo que a gente viu durante anos, né? Carla, conta um pouquinho para a gente de como foi essa época, se tem alguma história, alguém que você quis matar ao longo do tempo? Então, como você disse, a gente fez escola, né? Então, eu aprendi com o melhor. E eu não poderia fazer diferente, senão eu estaria sendo contra aquilo que eu aprendi e que não seria o correto pela empresa. Então, a partir do momento que foi me dada a missão de zelar pela imagem da empresa, porque nós representávamos uma empresa, então eu não era a Carla, eu era a Carla da TAM. E eu carreguei esse sobrenome por 20 anos, assim como você, como a Marcela. E então a imagem pessoal era muito cobrada, esmalte, a maquiagem, o cabelo, a postura, o brinco, o tamanho do brinco, eu andava com o fundinho da caneta Bic, né? Porque tinha que ser igual, se tivesse 2 furos, os brincos tinham que ser iguais. Então, eu me lembro de todos esses detalhes, o tamanho do anel, que dedo que tinha que usar. Então, era muito cobrado. Às vezes eu falava, às vezes não, porque também é uma situação muito delicada, né? Hoje, seria impossível falar. Até porque a gente está vivendo numa outra época, né? Que nada se pode falar, mas se tudo pode fazer. Então, era muito cobrado. E eu fiquei responsável por isso, foi muito divertido, foi muito legal, porque também foi uma experiência muito bacana fazer parte do manual da empresa. Lembra, Marcela, a gente desenvolveu o manual, as fotos, não tinha cabeça, mas era o meu corpinho. Não uso mais batom vermelho, mas eu gostava muito de usar o batom vermelho na época que eu voava, eu achava que era a marca. E era, né? Era. Eu acho assim que uma coisa que dá para a gente tirar daqui, tanto para os comissários novos, né, que ainda estão nos olhando e sonhando com o voo, quantos que já voam, que passaram por essa época, estão em outra, acho que o que a gente pode tirar disso aqui é, independente da cor do batom, da cor do esmalte que você vai usar, do tipo do cabelo que você vai usar, entenda que não é a tua imagem, é a imagem de uma empresa. Então, tenha bom senso. Se você lá no churrasco usaria esse batom, aqui você não está no churrasco, né? Então, acho que assim, e bom senso, tudo bem que é algo que não se pode cobrar, porque, né? Eu ia dizer isso, Brigoni, bom senso, né? É algo que não se não pode... Existe. Não, é como óbvio. Óbvio não existe. Essa frase marcou. Mas é verdade. O óbvio não existe. Mas, de qualquer forma, o bom senso tem que ser ensinado. Sim, sim. Se tu sabe, dói menos. Se tu não sabe, vai doer um pouquinho mais, mas vai aprender igual, né? Exato. E, meninas, aproveitando, então, só mais um pouquinho de seleção, de treinamentos, o que vocês identificam como fundamental de soft skill, de competência mesmo comportamental, que um comissário precisa ter, independente da empresa, da época, do uniforme, mas o que é indispensável em um comissário, que ele já tenha desenvolvido? Gostar de gente. Eu acho que é condição. Condição, gostar de gente. Quando ele fizer um processo, ele tem que saber para que companhia ele está indo, né? Ir num processo seletivo preparado e saber para quem ele vai trabalhar, né? Se os valores da empresa são adequados aos seus valores. Pode ser que você não concorde com a empresa. Então, para que fazer você perder tempo ou a empresa perder tempo, né? Tem que ter seus valores adequados à empresa. Mas acho que gostar de gente, gostar de servir, né? Eu acho que a função do comissário, antes de mais nada, é servir. É você gostar de ajudar o outro, de ter empatia com o outro. E
e todas as outras condições de se profissionalizar na profissão, né? Aí vem todo o idioma, vem o estudo contínuo. Acho que é basicamente isso. Eu acho que hoje em dia nós estamos muito carentes de um bom atendimento. Antes, nós nos surpreendíamos com um mau atendimento. Hoje, ao contrário. Então, a gente se surpreende com um bom atendimento. Então, se banalizou muito. Eu acho que quando a gente faz o diferencial, em qualquer segmento, né, que é o cuidado, a atenção, a disposição que você se coloca para o outro, eu acho que faz toda a diferença. A prontidão, né? A prontidão. Sim, faz toda a diferença. É o que eu sempre costumava dizer nas minhas aulas de serviço de bordo. O que é o dia a dia de você, para o outro é a primeira vez. Então, aquele passageiro que fica parado em frente à porta do toalete, é porque ele não sabe abrir a porta. E você pode achar ridículo tirar sarro, ou se irritar de ter que abrir a porta. Mas é o seu mundo, e não o dele. Então, faça a diferença, ensine para ele um pouquinho do seu mundo. Na próxima vez, ele vai lá e saber abrir a porta do toalete, se você ensinar. Quantas vezes eu já não fui num toalete, aí num banheiro, num shopping, e fiquei olhando para a torneira, não sabia se punha a mão embaixo, se apertava o botão, se era... Porque eu não sabia como abrir a torneira, né? Porque hoje em dia tem sensores, enfim. E ficava super constrangida, esperando alguém fazer para eu poder imitar. Então, o voo, por mais que hoje esteja muito mais acessível, para muitos ainda é um sonho distante. Sim. E eu só tive a oportunidade de aprender as coisas dentro do avião porque alguém me ensinou. Até porque o meu primeiro voo foi a trabalho. Eu nunca tinha voado na vida. E aí sempre me falavam, mas como que você escolheu ser aeromoça se você nunca voou? Aí eu sempre dizia, um médico decide ser médico sem ter operado ninguém. E deu certo. Simples assim, Simples assim, aprendi, mas teve alguém que me ensinou. Então, eu acho que hoje falta um pouquinho também dessa paciência em ensinar e a vontade do outro de aprender. E quando isso se une, existe essa junção, eu acho que dá certo. Não tem como dar errado. Eu acho também, essa coisa que a Carla falou, não é o mundo do passageiro, então a gente tem que ter esse olhar. E já foi o seu mundo? Sempre foi o seu mundo? Não, né? Você aprendeu isso. E por que não ter esse olho, esse olhar de carinho, né? Esse olhar empático, esse olhar de atenção para o outro? Para qualquer situação, pode ser no banheiro, pode ser no aeroporto, numa chamada. Nós tivemos um passageiro que ficou procurando um atendente, uma recepcionista, disse, você tem que ir lá no check-in. Ele ficou procurando o tal do senhor check-in, ele não sabia o que era. Então, o termo técnico, né? O termo técnico é fácil para a gente que está na aviação, mas para o outro é uma coisa, e principalmente agora que nós estamos várias pessoas voando, Brasil inteiro, como vocês falaram, né? Que nunca, às vezes, pisaram no aeroporto. Então, esse olhar de carinho mesmo, né? Por isso, servir. Você está preparado para servir alguém? Para ajudar alguém? Para estender a mão para alguém? Se você tiver, que bom, você está no lugar certo. Né? Perfeito. Aviação mais popularizada do que nunca, né? Sim. Então, assim, a gente vai encontrar cada vez mais pessoas que estão voando pela primeira vez e pessoas que voam pela primeira vez, mas que já têm informação sobre avião e pessoas que nunca imaginaram como era um avião por dentro. Exatamente. E como tu dissesse, não é... E que é um sonho, né? Você está mexendo com um sonho. Exato. Ele comprou aquilo, é o sonho, né? E você desfaz. E a gente não vai você muito... desfaz. E a gente não vai muito longe. Basta você voar um equipamento e mudar de equipamento. Você entra completamente cru no outro equipamento. Exatamente. Por mais que você já tenha uma pequena noção do que seja, se alguém não te explicar como funciona, você também vai olhar para aquilo e não vai saber, mesmo voando há anos numa outra aeronave. Então, a gente está aprendendo sempre.
Eu acho que o teu exemplo, Carla, foi bem pertinente falando do shopping, por exemplo, né? Porque Sim, vamos sair verdade. do mundo do Sim, sim. avião, mas a qualquer momento, onde você vai ter alguma coisa que você não conhece. Que E você não se sabe, alguém, né? não, e se alguém te olhar torto, te der um sorrisinho de deboche porque você não sabe, você vai ficar revoltado internamente também, vai. Você não vai achar graça. Então, por que que você não entrega o mesmo, né? Servir, eu acho é, é muito importante deixar muito claro que o que é servir não é entregar. Entregar qualquer um entrega. Não, Servir é exato, se doar, né? É se perfeito, colocar. no lugar. Tem muito de empatia, de altruísmo, enfim, de qualquer coisa ali que de acolhimento, principalmente. Acho que servir é acolher. Acolher, é você olhar e sem fazer alarde nenhum, dar um auxílio para alguém que está precisando naquele momento. Sem alarde, né? Porque tem alguém que diz que serve, mas causa alarde, né? Eu fiz, eu ajudei, eu, Conta, né? não conta. Você já. Uma das coisas que eu também sempre dizia era que a gente tem uma frase que é trate o outro como você gostaria de ser tratado. Eu sempre mudei essa frase. Eu trate o outro como ele gostaria de Ele ser gostaria, tratado. perfeito. Porque, às vezes, a forma como eu gostaria não é o que o outro está acostumado ou gosta. Então, eu tenho que identificar a necessidade daquela pessoa para, então, prestar um atendimento especializado para aquela ocasião, para aquele momento, e não para todos de uma mesma forma. Porque Isso é excelência, né? Isso é a minha excelência. necessidade não é a mesma que a do outro. Então, eu acho que você atender como ele gostaria de ser atendido, eu acho que é uma grande diferença. E todo mundo sabe, por mais ignorante que seja, o que é um bom atendimento, o que é servir, o que é ser educado. Por mais que você não queira, você sabe Que é a o que é. sensação de não ter um Eu bom acho que é atendimento. sentir, né? É o que Isso. você sente quando você é bem atendido e mal atendido. Você tem esse sentimento, você sabe. E para isso, a aviação é uma escola única, né? A gente tem a oportunidade de sair de uma primeira classe, por exemplo, ou de uma superclasse, de uma business, atendendo um político, uma celebridade, um empresário que está muito acostumado a ser muito bem atendido onde vai, e ao longo da cabine, até chegar lá no final do avião, se encontrar com aquela família que juntou dinheiro o ano inteiro para fazer uma viagem, aquela pessoa que está entrando no avião pela primeira vez, que às vezes não É deslumbrado. está deslumbrada exatamente, e tu saber conversar com todas essas pessoas, mantendo o mesmo tom de voz, o mesmo brilho no olho, a mesma postura, isso é um aprendizado que se leva para a vida, né? Isso é a sabedoria do voo. O avião é uma mistura de sentimentos e necessidades. Se nós fizéssemos uma entrevista com cada passageiro e perguntasse por qual motivo você está voando, teríamos inúmeros: uma reunião, uma festa, um casamento, um velório, um trabalho, férias, enfim. Então, você atender ali a necessidade, a expectativa de cada um é um diferencial, porque você tem que identificar o passageiro e atender da melhor forma possível. E eu já peguei várias situações assim, de pessoas felizes num assento e chorando no outro, e você tem que ter esse equilíbrio, né, de atender bem os dois lados, né, ao mesmo tempo. Por isso que eu digo, é uma profissão muito boa, é uma profissão que você aprende muito, porque você é 1001 utilidades no voo, né? Completa, É isso né? aí. É isso Você aí. sai completo São dela, tem essa? várias profissões numa mesma, né? Assim que eu peguei o meu uniforme, antes de voar, eu fui desfilar no aeroporto com a mala. Eu acho que quem nunca fez isso, né? Não podia, né? Não podia. Não, até podia. Não, até podia. Estava impecável. Marcela, é a Carla, Marcela. Marcela, Ela não ia voar, mas ela estava impecável, Carla.
Ô, Marcelo. Não, eu não estava com a mala, porque só você andar com a mala no aeroporto dava aquela conotação que todo mundo estava me olhando. Olha, ela é E estava comissária, olhando, estava, né? porque não tem como não olhar uma É, equipe de tripulação passando, você olha. é a A tua mesma coisa que o coluna fica mais ereta, né? Sim, sim, é a Muda. mesma coisa que o passageiro que não tira a etiqueta nunca da bagagem para mostrar para onde sim, ele foi também. sim, sim. Entendeu? Então, Ótimo, ótimo. eu falo que é a mesma sensação, E esse foi meu sonho também, cara, colocar meu uniforme, puxar minha mala né? no aeroporto. Que sonho. Que mágico, que mágico. Quando eu cheguei na minha cidade a primeira vez, eu só não recebi a chave na cidade. Andei em carro de bombeiro, porque já Eu ia tinha. falar, a Carla andou vários comissários da TAM, quando se formavam e iam para o voo, andaram em carro de bombeiro nas cidades que moravam. Porque Era puro glamour a era profissão. glamour, é. E Era o eu não fiz isso, acontecimento da Era um cidade, né? acontecimento, é. eu não fiz isso porque já tinham comissários da TAM na minha Sim. cidade, mas a minha família toda foi para um almoço, eu tive que tirar foto com um por um, porque era um orgulho para minha família, né? E para mim também, né? Então, você chegar de uniforme e a tua família te receber, nossa, as fotos tenho até hoje todas. Eu não andei de caminhão de bombeiro, mas a primeira vez que eu pousei em Navegantes, tinha até a vizinha, estava lá com a família com Que faixa, fizeram um lindo, gente. banner. Não é lindo isso? É Pô, lindo. lembra daquela época de fazia banner na impressora em papel matricial ainda, né? Assim, aquele banner me recebendo, eu lembro disso. Eu tenho foto na casa da minha avó, porque eu fui a São Paulo, passei, ó, aqui fiz treinamento e voltei para Santa Catarina faltando peças, né? Tipo, a gente sabe, né? Às vezes é o grande volume de pessoas entrando, não tem tantas peças, até voar você recebe. E eu vim sem camisa, eu tinha todas as peças. Eu tenho foto vestido na casa da minha avó para a família inteira ver com uma outra camisa qualquer, mas com o uniforme completo, cabelinho Impecável, colado, né? impecável, impecável, porque eu queria ostentar aquele uniforme, né? Era isso. Era É, muito lindo, muito uma lindo. vez também, eu do interior, levaram a minha avó no aeroporto, ia pousar em Campinas, para ela poder me ver e ver o avião decolando comigo dentro, sabe? Então, umas histórias que assim, você pensa, né? Hoje parece que é tão mais fácil, Uhum. mas naquela época era tão diferente a ponto da pessoa querer ver você decolar, né? Saber que você está dentro daquele avião e a família toda no saguão te vendo. Foi muito legal, assim, são histórias e recordações que a gente carrega para sempre, né? É, Sua família, quando sim. vai voar, ela entra no avião e fala: Olá, tudo bem? Ó, eu sou tio, eu sou primo, eu sou Sim, irmã da sim, sim. comissária Carla, tá? Você conhece a comissária Carla? Sabe aquela coisa assim? É, é Ô, bem isso Brigoni, mesmo. e eu me Ah, lembro muito também das seleções que a gente fazia, que as pessoas vinham de fora, como você veio, e vinham as mães, né? As mães, muitas mães vinham junto, então a gente, a mãe da Miss, né? Porque às É, vezes, muitas vezes o sonho era da mãe. A é, mãe não aham. pôde, porque a família não deixou, porque não conseguiu, e ficavam lá tão empolgadas quanto as filhas, né? E quando eram aprovadas, era um é. choro, era a coisa mais linda do mundo. Mas eram É, as mães de Miss. voltando um pouquinho nessa época, que eu acho que para mim foi uma das melhores épocas, a época das casinhas da Training, que eu digo que foi um privilégio ter podido, né, trabalhar nessa época. Por mais escasso que fosse o nosso trabalho ali, a dificuldade que a gente tinha, era o que a gente tinha naquele momento e a gente fazia acontecer. Sim, É isso que a Marcela estava falando das mães, era o ônibus dos comissários e o ônibus das mães que paravam sim, ali na porta da incrível. training, e a gente colocava o nome dos aprovados na porta de vidro. E a hora que saía a lista, mas vinha aquele monte de gente correndo, e aí era a alegria de quem passou, choro de quem reprovou. Então, foi uma época em que a gente fazia a seleção, né, Marcela?
num fundo de quintal. Quando chovia, a gente abriu o guarda-chuva Para dar aula. para O dar show não aula. podia parar. Andava 3 quarteirões empurrando um trolley com material. Explica o que é trolley para quem não sabe, Carlinhos. O carrinho de comissário. O carrinho do voo, na verdade. Né? Carrinho do voo, carrinho da refeição. E eu me lembro a Marcela, todo dia ela falava, tá na hora de buscar o notes, que eram as informações vindas da chefia, não gerência, chefia. Era chefia, né? E eu descia os 2 quarteirões de salto toda tarde para buscar os notes que vinham através do fax. E nós só tínhamos um fax. Era um fax. Era um e-mail que você ia buscar, né? Era um e-mail que você ia buscar. Era um e-mail. O que é fax, né? O que é fax? E aí eu voltava com os notes, e eu e a Valéria na época, né? E a Valéria, a Valéria tinha carro, eu não. Então, ela ia de carro buscar, eu ia a pé. Aí eu falava para ela, nossa, Val, pena que a gente não pode ir juntas, né? Porque quando uma saía, a outra tinha que ficar na recepção. E ela já dirigia, tinha carro, ela ia buscar os notes de carro. Mas vocês me davam trabalho. Muito. As filhas da Marcela. Eram minhas filhas, sim, minhas filhas. Eu quero até explicar isso, né? Por que a Carla falou importante. que ela sobe, desce, quarteirão e anda? Como assim? Naquela época, imagina, a TAM estava crescendo exponencialmente. Que bom, crescendo muito. E a estrutura física simplesmente não dava conta, né? Então, assim, era uma casinha bonitinha que tinha perto do hangar 1, onde era o treinamento, de repente surgiu outra casinha, compra outra casinha, compra... No final das contas, a rua inteira pertencia à TAM, quase, né? Uhum. A gente almoçava numa casa, tinha aula de manhã numa casa, à tarde em outra casa, a gente ficava indo e vindo, e andando na rua, todo mundo elegante, bonitinho, né? Com postura ereta, porque até no meio da rua alguém podia te ver. Mas foi muito bom, muito bom. Foi uma época boa. Mas, meninas, eu então quero saber agora também um pouquinho de voo, vai. Teve essa época toda muito boa de terra, mas não adianta também vocês só selecionarem, só treinarem e não aproveitarem também um pouquinho lá de cima, né? Conta um pouquinho como que teve assim de voo diferente, de uma situação exótica, para não dizer outra coisa. Exótica? Quando eu voei, a gente levava o time de São Paulo, então patrocinava e fazia os voos. E eu fiz um desses voos, até com a Solange, que você vai entrevistar. A Solange era a chefe de cabine. E o avião teve uma pane no Chile. Então, nós ficamos, acho que quase 12 dias lá no Chile, com a tripulação, e a gente não podia voltar. E foi a melhor coisa do mundo, porque a gente foi para a Cordilheira, a gente aproveitou a facilidade que a aviação nos proporciona, né? Aquele momento de turismo remunerado, vamos admitir, tem também o momento de turismo. Exatamente. Tem. Não tinha tanto avião assim, deu pane num, manda outro para buscar, né? Perfeito. Estragou a Roma. E foi muito bom, muito bom, muito bom. Acho que de exótico, não sei se exótico, mas de diferente, acho que para mim foi isso. Vou pensar. Eu vou em turbo-hélice, né? Uhum. Por que você riu, Carla? É porque a gente não voou, não é, Carla? Admite, a gente não voou turbo-hélice. Sabem o que é um turbo-hélice? Sabe o que é um turbo-hélice? Quando eu entrei para o voo, a TAM tinha comprado o primeiro Fokker 100, né? E a gente fazia instrução no Fokker 27, que era um turbo-hélice, para 48 passageiros, e no Fokker 100. E o turbo-hélice a gente voava sozinho, né? Então, grandes perrengues. Perrengue chique. Eu lembro disso, que sempre falava, eu voando 330, eu sempre dizia, ai, que saudade do Fokker 100, avião pequeno, gostoso, voozinho rápido. E todo mundo mais antigo que eu dizia, não, saudade é do Fokker 50, saudade é do 27. Quanto menor, mais perrengue, mas o carinho é maior perrengue também, né? E você tinha muita proximidade com o passageiro, né? Mais domínio, né, do avião. Né? Você
parecia que você abraçava o avião Sim, inteiro. você estava o teu escritório era aquilo, era a tua casa, era maravilhoso. O passageiro batia muito papo com você, você conversava muito com o passageiro, você tinha tempo para conversar, né? Então era muito bom. E tem um que eu passei, que assim, hoje eu conto, eu até dou risada, até quando eu encontro com esse comandante, né, a gente acaba rindo da situação, mas na hora, se eu pudesse assim sumir, eu sumiria, né? Porque foi um voo, a gente levou o avião para Recife, Guarulhos, Recife, e esse voo ia a Recife, Miami, e a gente desembarcou em Recife, e para assumir um outro voo. E aí, quando a gente estava indo para outra aeronave, que pediram, só para a gente ter certeza, vamos checar a documentação. Eu falei, a minha bolsa, cadê a minha bolsa? Ficou na aeronave, que estava indo para Miami. Que bom, que bom. Aí, o comandante do voo passou um rádio, alguma coisa, não sei, para o comandante que estava assumindo esse voo para Miami. E falou, a bolsa da comissária está no voo. Acha a bolsa da comissária, imagina. Está dentro do avião. Aí ele falou assim, corre e vai atrás da tua bolsa, porque senão a gente também não vai poder prosseguir, porque não tem comissário para assumir. Eu lembro que eu desci a pista, que nem uma louca, tremia, né? Porque, meu Deus, o avião estava já taxiando, né? E eu assim, sou eu, a minha bolsa, a minha bolsa. Aí, quando abre a janela do cockpit, ele jogou a minha bolsa de lá de cima do cockpit, assim, para a pista, né? Aí eu peguei a minha bolsa e falei assim, pronto, eu vou direto para o RH agora, né? Logo Imagina. ele. Atrapalhei 2 voos, um voo que estava taxiando para Miami, ele teve que jogar minha bolsa pelo cockpit, o outro dando atraso, porque estava faltando uma comissária, que era eu. Eu acho que eu nunca corri tanto, de ponta a ponta, aquele aeroporto de Recife, para que desse certos 2 voos. Bom, cheguei no voo, consegui assumir tudo. Então, uma dica que eu dou também, não esqueçam os seus pertences, fiquem atentos a tudo que vocês levam no voo. Cheque de abandono, né? É Cheque de importante. abandono, não só dos passageiros, mas com os pertences dos passageiros, mas com os nossos pertences, principalmente. Então, essa é uma história que eu jamais vou esquecer, porque a cena, né, é um filme. Hoje são só histórias boas para contar, histórias. né? Mas imagina fazer um negócio desse na aviação Eu de tenho hoje. uma história com o comandante Rolim, que eu estava no voo, e eu estava na porta, porque a gente ficava na porta do Fokker 100 recepcionando o passageiro. E um passageiro, ele sempre ficava também, às manhãs ele ficava junto com o comandante Rolim. E o passageiro disse que não gostava da bala, porque era muito dura. Depois a gente entrou no voo, na volta, o comandante ficou sabendo qual era a volta daquele passageiro e já tinha alterado a bala. Nós oferecemos uma bala diferenciada naquele voo que o passageiro retornava. Então, isso é coisa que hoje é talvez inviável, não sei, mas acontecia, né? Era a ponta dobrada do papel higiênico, né? Se ele entrasse Sim. no avião e a ponta do papel higiênico não tivesse dobrada, a tripulação toda era divertida. Então, Sim. Eram detalhes que eram extremamente cobrados e que foram a diferença por muitos anos. Sim, Exato. Exatamente. A gente não podia liberar um embarque ou um desembarque se o tapete vermelho não estivesse posicionado na escada. Você lembra disso, né? Era proibido, não faça. Hoje, imagina, hoje é aquela pressa para embarca, fecha a porta, embora, que vai atrasar. A gente atrasava voo se não tinha tapete, depois em voo a gente tira. Mas eu falei muito disso já, eu já dei esse exemplo. O passageiro, se o voo dele atrasar, óbvio, ninguém quer que o voo atrase, né? Mas se o voo dele atrasar 10 minutos, ele, semana que vem, não vai contar isso num churrasco, ele esqueceu já.
Agora, naquela época, o símbolo do tapete era tão forte, o símbolo da bala era tão forte, O que ele jornal, contava né? para outro, o Perfeito. jornal, ele contava para outro se não tivesse o tapete vermelho no avião da TAM, Sim, né? perfeito. Sim. E eu me lembro que eu já estava no treinamento também, e eu me lembro que o comandante fez uma reunião com nós gestores e disse: a partir de amanhã nós teremos tapete vermelho na porta de todos os aviões. A manutenção foi atrás, e às 5h30 da manhã, 6 horas que decolava o primeiro voo, os tapetes vermelhos estavam lá. Era um acontecimento, né? Era um acontecimento. Tudo era acontecimento, Era um né? acontecimento, Era muito bom. Vocês lembram daquela foto icônica? Eu tento encontrar na internet, eu não acho mais, uma foto icônica do comandante Rolim, agachado, ajustando, ajeitando um tapete no pé da escada, e o Sim, símbolo daquilo era muito forte. Cara, o presidente da empresa, o dono da sim. empresa, se agacha para arrumar um tapete. Por que você também não pode, né? Mas ele inspirava a todos, Ele né? inspirava. É um exemplo, né? Ele era um inspirador, né? Ele não era o dono, ele era o Ele era um inspirador. inspirador. Sim, Exatamente. ele é quem nos inspirava, né? E ele tinha um jeito muito particular dele de chamar a tua atenção para determinadas coisas sem te expor. Eu me lembro, a Nathan Training, a gente na recepção ali, numa das unidades, e uma das recepcionistas, ela estava comendo uma maçã. E na hora que ela deu uma mordida na maçã, o comandante Rolim entrou com os convidados. E eu estava super feliz que aconteceu isso. E ela com a maçã na boca, né? E eu, bom dia, comandante. Aí ele foi, bom dia, meninas. Aí ele foi, falou assim, nossa, dá uma mordida nessa maçã. Pegou a maçã dela, mordeu e falou assim, nossa, essa maçã tá ótima, vou levar para mim. E tirou a maçã e foi comendo. Ou seja, foi um jeito sutil De dizer, aqui não se come maçã. se come maçã. E não expôs a recepcionista perante aos convidados e ainda meio que, né, se saiu muito bem da situação e entrou para a reunião comendo a maçã e depois, mais para frente, ele acabou jogando. Só que isso era só ele que tinha, né, esses insights, assim, qualquer um poderia chamar atenção, agir de uma forma diferente, e ele não. Então, isso era muito admirável de ver, essas atitudes do comandante. E que bom que a gente pôde, né? Aprendemos tudo com ele. Gente, que saudade. Nossa Saudade. Muita saudade. Eu ainda assim, eu vivi a parte da training como escola de comissários, sendo aluna, depois como recepcionista e seleção, aí fui para o voo, e aí eu tive a oportunidade de, quando eu saí do voo, de voltar a trabalhar com a Marcela no treinamento, aí já era na academia. Já na academia, então contem dessa fase, a fase academia. Nossa, a academia era um sonho do comandante, né? Ele sempre teve esse olhar visionário de que as pessoas precisavam ser treinadas para dar o seu melhor, né? Que não adianta a gente cobrar do outro se a gente não treina, se a gente não ensina. Então, os treinamentos eram exaustivos, né? Então, tinha esse lado de valorizar muito o treinamento. E o sonho dele era ter uma academia de serviços. Ele não viu pronta, né? Não viu. Infelizmente. A gente fazia muitas reuniões para escolher a cor da cadeira, como vai ser a porta da academia. A gente ia nos espaços, naquele espaço que hoje é a academia de serviços, que não tinha o prédio, não tinha nada, então construiu aquilo tudo, né? Antes era uma fábrica de vendia tratores, alguma coisa assim no prédio, né? E aí foi tomando forma aquilo e ficou numa proporção que nem a gente, porque a gente, como a Carla falou, a gente trabalhava em casinhas. Quando a gente foi para aquele prédio, aí que era glamour e ostentação mesmo, né, Carla? Nossa, academia linda. A academia era
era cenário para os melhores treinamentos, para os melhores profissionais estarem ali. Então, foi um outro momento da TAM, né, de crescimento, de inovação, mas sempre de valorização de você treinar e desenvolver pessoas. E outro privilégio também foi que a gente acompanhou a construção do MOCAP. Então, a gente era um terreno, né, Mar? E a gente acompanhou a chegada do avião. Nossa, indo pela avenida. Imagina um avião vindo por uma avenida, né? E aí ele entrou ali no MOCAP e a gente acompanhou tudo isso, foi muito emocionante. Depois a inauguração do MOCAP também, aonde ele estava todo coberto, né? E aí puxaram aquele tecido e aquele jogo de luzes em cima do avião, foi muito lindo, né? Foi mais uma conquista aí que maravilhoso. Que a gente pôde participar e estar junto. Eu lembro de ter estudado nas casinhas, de estar lá sentado no auditório, cada hora numa casinha diferente e tal. Você tinha aula com transparência. Retroprojetor. Retroprojetor, a prova no mimeógrafo, aquele cheirinho de álcool, né? Era mesmo, prova no mimeógrafo a gente fazia. Quem é que sabe o que é retroprojetor e mimeógrafo hoje em dia? Mas não precisa saber, isso é detalhe que não é necessário saber. Isso, abafa. Eu tive aula ali, eu fiz mocap em Congonhas, em avião mesmo, na madrugada. De madrugada. Isso, porque é quando tinha avião parado, né? Eu lembro que eu tirei janela do Fokker 100, me atirei lá pela asa fora, e de repente chegar na academia também, né? Eu também peguei isso, essa transição, não nos bastidores, mas como consumidor de tudo aquilo, né? E imagina, a gente chegava nas salas, as salas que tinham nomes, né? JJ 5001, fazia alusão ao voo. Nossa, era demais aquilo, né? Era demais, era lindo demais. Eu fui assistir uma peça de teatro, o Trair e Coçar é Só Começar. E o voo era uma loucura, porque tinha bala, tinha o champanhe, tinha todo o serviço, e que os comissários falavam, a gente não está conseguindo fazer tudo, a gente não está conseguindo entregar, e a gente dava treinamento para o cara se especializar, ficar melhor. E aí eu resolvi escrever uma peça de teatro, Voar e Gritar na TAM é Só Começar. Lembra disso, Carla? E a gente falava, potencializava sobre os vice-presidentes, sobre o comandante, sobre a chefia de comissários. E o dia da apresentação a gente fez até no Serac, ali no Congonhas, no aeroporto, e a gente tinha muito receio, porque a gente fez para os comissários assistirem, né? Que foi uma sátira a tudo que a gente vivia. E a diretora de marketing da TAM, que na época era a Marilu Torres Candelária, que quem trouxe muita inovação para a TAM junto com o Falco, e ela foi assistir. Eu a convidei e ela foi. Eu falei, bom, agora acabou minha carreira na TAM, né? Eu estava no treinamento, acabou, eu vou potenciar alguma coisa que eles estão. E ela gostou tanto, tanto. E aí o comandante Rolim ficou fã dessa peça de teatro. Acabou quando ele faleceu. Mas a gente ia para as convenções da TAM. E apresentava o espetáculo. E era uma sátira a tudo que a TAM fazia, de forma potencialmente, né? Mas foi uma época muito boa também. Foi a época das músicas que as turmas tinham que fazer, que encerramento, né, do treinamento. Do encerramento, na formatura. Nossa, isso era da época, era uma solicitação do comandante Rolim que a gente foi levando por anos. Em todas as minhas turmas de formação, praticamente tiveram a música. Sim. E imagina, se formar sem ter a música não acontecia, não existia, senão se formou. A gente também teve música a bordo e músicos a bordo tocando e comissário fazendo serviço de bordo. Músicos a bordo, para quem acha que não entendeu o que a Marcela falou, músicos. Quando a gente inaugurou Buenos Aires, eu fiz um dos primeiros Buenos Aires,
tinha cara tocando acordeon dentro do avião, tocando tango. Ele ficava atrás de você, você no serviço de bordo, no carrinho, e ele atrás de você tocando para o passageiro. Eu queria Pode matar, mas sim. era lindo. Era lindo. A gente achava um exagero, um absurdo, tocando. Gente, mas era... Não, e eu vou mais além. Nós tínhamos o voo happy hour, que sempre tinha um tripulante que cantava. Então, nós selecionamos alguns tripulantes que cantavam bem. Que lindo! E tinha o voo happy hour com a tábua de fios, o tripulante cantando e o copo de chopp. Opa! E isso tudo, quando a Marilu, isso era Marilu e Falco, tudo isso a gente fazia o treinamento para poder levar a bordo. Né? Então, era um estudo, o que nós vamos treinar para poder entregar para o passageiro a bordo. Hoje, eu enxergo que, ainda bem que eu pude viver nessa época em que eu era cobrada, porque eu aprendi tanto. E o que era bom, o que é ser bom, o que é atender bem. Então, eu poderia até achar que hoje é um exagero, mas se não fosse esse exagero, talvez eu não soubesse tudo que eu sei. Ah, sim, com certeza. E eu sabia que eu estava fazendo o melhor. Então, eu sempre cobrava o outro para que ele fosse o melhor. Senão ele seria igual aos demais, e nós queríamos ser diferentes. Eu acho, Carla, que a gente não foi treinado, a gente foi preparado. Preparado, isso. Sim, foi preparado, porque é coisa que a gente leva para a vida. Eu tenho coisas que até hoje, com absoluta certeza, o profissional que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, muito veio daquela época, muito veio da aviação. Para mim tudo, com certeza. Veio dali. Sim. Não adianta. Eu sou uma pessoa diferente por causa disso, a gente foi preparado para isso. E é legal que até hoje eu ouço assim, a Carla fala de algumas frases que eu falei, que ela lembra até hoje, e muitos comissários até hoje escrevem para mim assim, que lembra, quando eu escrevo assim, o óbvio não existe, alguma coisa que eu posto, nossa, eu lembro você falando, ou seja, fez sentido, né? Então, e não esquece, até hoje aquilo faz sentido ainda. Brigoni, eu acho que a gente falou tanto em serviços, né? E a gente não falou em segurança, até porque a gente lá, na academia, a gente tinha a turma da graxa e a turma do glacê. Exato. Glacê, né? E que pena que a turma da graxa não está aqui com a gente, mas a turma da graxa, para você ser um comissário, é a condição que você tenha o olhar atento para a sua segurança e para a segurança do outro, né? Quando você está a bordo de uma aeronave, a sua segurança, em primeiro lugar, até você poder ajudar, para você poder ajudar o outro nessa segurança. Então, a gente não falou porque é condição que você seja condicionado ao seu papel primeiro, que é de segurança, e o seu papel de serviços está junto, né, condicionado a isso também. Então, só para deixar, para a gente não esquecer da turma da graxa e a turma de segurança, né? Foi ótimo você ter trazido, Marcela. Acho ótimo lembrar disso mesmo. Quando sempre, a gente fala, né? Quando a gente fala da carreira, quando a gente fala do profissional, e a gente ainda brinca, né? Tomara que os teus treinamentos de emergência sejam os mais inúteis da tua vida, que tu nunca precises colocar em prática nenhum deles. Mas se você precisar, ele vem você ali já na hora, né? Isso mesmo. Porque realmente, né, a gente não está 100% pensando, 100% do tempo agindo, pensando numa emergência. A gente está o tempo todo pensando no comportamental, no acolhimento, ok, mas no interior ali, né? No inconsciente, você está pensando. E eu falo isso sempre. Serviço de bordo também é segurança, porque enquanto o comissário está lá, quando o comissário está lá atravessando a cabine, empurrando um trolley, sorrindo, oferecendo comida, bebida, ele está olhando para cada passageiro, sabendo o que o passageiro está fazendo, onde está qual o sinal, né? Qual o sinal ele está dando, né? Naquele momento. Exatamente. Feeling, a gente desenvolve esse feeling, né? Sim. E é ao longo da carreira que você desenvolve isso. Não é porque você se formou hoje que você já tem. Não, é ao longo da carreira
que você se especializa em pessoas, né? No seu olhar em pessoas. E no treinamento mesmo, tinha essa divisão da graxa e do glacê, mas a gente tinha que pensar que eu era a graxa e eu glacê. Sim, nós somos a graxa e o glacê, exatamente. Então, tinha essa divisão, porque eu dou aula de serviço porque de eram bordo, equipes, né? Porque eram né? equipes. E eu dou aula de emergência, mas não, eu tinha que saber tudo. Então, existiam essas duas equipes, porém era uma coisa só. Sim, exatamente. A graxa e o glacê juntos. Era divisão na academia por causa exatamente do papel e de currículo, né? Cada um tinha o seu currículo. Sim. Mas a Carla, que hoje estava numa sala ensinando serviço de bordo, amanhã ia voar e podia ter que evacuar uma aeronave. Sim, exatamente. Né? Perfeito. Atendeu hoje... passageiro em primeiros socorros. Exato. O Truman, que hoje estava ensinando a apagar fogo, estava lá com um extintor na mão e uma fogueira de 3 metros de altura de fogo aceso, amanhã estava lá na porta de um avião recepcionando passageiros, sorrindo. Sendo cordial, sendo elegante. Exatamente. É isso, exatamente. Fascinante, gente. Simples assim. É uma profissão fascinante, né? É uma profissão linda. Se você escolheu isso, eu te aplaudo, porque é uma profissão linda. Todo o meu aplauso para quem escolhe essa profissão. E, gente, então eu quero aproveitar esse momento agora para puxar um pouquinho e falar sobre o nosso propósito no Café na Galley. Nosso propósito eu chamo de triplo IN, que é inspirar, incentivar e influenciar comissários novos que ainda não começaram a voar, que sonham com voo, até os comissários mais antigos, já ativos, que já voam há alguns anos e que, às vezes, precisam também de um empurrão, de um incentivo, de lembrar por que chegaram até ali, né? Eu acho que tudo que a gente falou até aqui foi extremamente inspirador, incentivador, influenciador, não tenho a menor dúvida. Mas, para dar aquela cerejinha no bolo, eu queria pedir para vocês, se vocês têm uma frase, um conselho, uma dica, um pensamento, alguma coisa que vocês poderiam deixar nesse momento para esses comissários todos. Posso falar? Por favor. Primeiro? Por favor. Eu falaria para as duas equipes, para quem está entrando e para quem já está voando, né? Eu acho que estudar e se preparar o tempo todo para as suas oportunidades, para criar as suas oportunidades. Você cria as suas oportunidades quando você está preparado para elas. E se inspire sempre em alguém que tenha um brilho nos olhos. Você pode ser novo e pode se inspirar nessa pessoa para querer um dia ser como ele, né? E se você já está ao longo da carreira, seja um inspirador de alguém sempre. Acho que é isso. Lindo. Você sempre foi a minha inspiração, Má, você sabe disso. A minha frase, na verdade, eu acho que também serve para quem voa já há muito tempo e também quem tem esse sonho de voar, que você só descobrirá que escolheu a profissão certa quando não parar de olhar para o céu, porque ele vai ser o seu melhor e maior amigo daqui para frente. Então, eu acho que serve para tanto para quem já voa, como para quem tem essa vontade de voar. E é uma verdade, né? A gente vai passar bom tempo nas alturas. E que escritório maravilhoso, que te dá o melhor pôr do sol e o melhor vista. Melhor vista. Eu dizia mais ou menos isso, eu disse para muitas turmas de comissários se formando também, eu falei para várias delas, não acha que você está entrando na melhor empresa do mundo, na melhor profissão do mundo, porque tem seus perrengues também. Claro, com certeza. Vai ter. Então, assim, cuidado com a régua, né? Venha com expectativa, mas cuidado com a expectativa também, porque não é só glamour, é muito trabalho, é muita dedicação. Pelo contrário, né? Exato, o glamour só que o glamour é a consequência, sim, né? Sim.
E quando você chegar lá na frente e por alguma razão o brilho sumir, o glamour desaparecer, lembra de hoje. Puxa um pouquinho da memória e lembra de hoje. Porque em algum momento esse brilho esteve lá, o glamour esteve ali, e algo que te fez chegar até aqui, te incentivou a batalhar, porque não é fácil se tornar comissário também, não é da noite para o dia. Para quem nunca fez um curso de comissário, saiba que do desejo ao voo solo, você chega a levar um ano, né? E você chegou até ali. Então, quando lá na frente tu tiver um pouco mais maduro e achar que perdeu o brilho, lembra, puxa um pouquinho de hoje, puxa quem são os teus inspiradores, olha para o céu, vê o avião passando e lembra que tu já sonhasse em estar dentro daquele avião e olha a oportunidade que você tem na tua vida aí. E eu tenho hoje um orgulho absurdo de dizer que eu sou comissário, que eu vou morrer comissário, nunca vou deixar de ser comissário e levo isso para o resto da minha vida. E sou a pessoa que sou hoje porque fui comissário por tantos anos. Perfeito, eu também. Tenho muito orgulho. Também. E eu acho que se tivesse um voo com nós três juntos, seria um show. Arrasar. Nossa, e a gente ia rindo daqui a aqui, né? Ia ser aquela festa. Olha, é uma ideia, vamos propor? Vamos propor? Eu faço, eu topo. Eu topo. É igual andar de bicicleta, entrar no avião, a gente não esquece nunca, mais. Né? Meninas, muito obrigado mesmo. Eu agradeço demais. Primeiro, por terem aceito o convite. Segundo, por essa conversa tão gostosa de resgate de momentos bons, de tantas dicas, tanto incentivo. Acho que não é nem só para o comissário se aprovar, é incentivo de vida. Muitas coisas vocês disseram aí que são coisas para a vida mesmo. Então, muito obrigado. Agradeço demais. Um brinde. Nós é que agradecemos. Um brinde. Um brinde do Café na Galley por mais essa conversa tão especial. Foi muito Obrigada. especial. Obrigada. Foi muito bom. Muito bom saber que aquele 1 centímetro não valia de nada, né, Bigoni, para o cara que você se tornou. Obrigada por ter me convidado, apesar de eu ter feito tudo isso com você. Ainda bem que tu fizesse aquilo, que aquilo foi o meu primeiro pontapé para correr. Eu falei, eu preciso compensar esse centímetro de alguma forma. Eu acho que deu, né? Acho que consegui. Nossa, foi muito bacana. Quero agradecer também o convite de participar. Dizer que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Um dia eu te liguei para uma seleção e essa semana você me ligou para essa entrevista. Que lindo que é a vida, né? A vida é muito legal. E junto ainda com a Marcela, que, como eu disse, é minha mãe na aviação. Então, foi muito especial esse dia.